reportagem do Wall Street Journal demonstra que a China vem escamoteando, escondendo, deturpando os números da sua economia e vários outros dados. Será que o que a gente vê realmente e recebe de informação que a China cresceu tantos por cento, que a China tem isso, que a China tem aquilo, que a produção industrial está positiva, que o mercado imobiliário está positivo, é real ou não? Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, um local onde a gente fala sobre o mundo dos negócios e notícias para que você possa ficar antenado e ciente para tomar as melhores decisões no seu negócio. No Poder 360 saiu aquilo que o Wall Street Journal falou. China omite dados corretos da economia de jornal nos Estados Unidos. Diário norte-americano, Wall Street Journal, falou que PIB superestimado e dados imprecisos sobre taxa de desemprego. Então, o Wall Street Journal fez uma pesquisa um pouco mais a fundo e começou a descobrir vários pontos em que a China simplesmente escamoteia e esconde a realidade. Cá para nós, isso é normal em qualquer ditadura. E você sabe onde me preocupa isso? É o nosso IBGE. Lembra lá do Mapa Mundi de cabeça para baixo? Sim, que mostra realmente como o Brasil está, mas ali é o ápice do que está acontecendo. Além dos próprios funcionários do IBGE mostrarem que há descredibilidade do que está acontecendo no IBGE, me leva a remeter o que está acontecendo aqui na China. Será que os números do IBGE são realmente os reais ou é só para agradar o governo, como acontece na China? Essa conclusão você tira, eu já fiz vídeos anteriores explicando a respeito. Mas vamos continuar aqui na matéria. O Wall Street Journal fez o seguinte detalhe. Diário cita como exemplo cálculos de instituições financeiras norte-americanas que adotam desde 2023 para extrair os dados do país asiático. Segundo a reportagem, o banco começou a cruzar dados de gasto doméstico, importações e outras fontes, além do governo, para apurar o avanço do PIB chinês. O resultado foi um crescimento de 3,7 em 2024 e os dados oficiais da China dizem que o crescimento foi de 5. Ora, então o que aconteceu? O banco, percebendo que não podia confiar nas informações da ditadura, começou a ele mesmo começar a capturar esses dados para fazer a sua metodologia de cálculo e começou a perceber que todas aquelas informações que vinham do governo chinês não batiam com o que ela tinha. Isso começou a acontecer, começou a fazer o quê? Com que os bancos começassem a investir menos na China. Eu já fiz em matéria anterior lá mostrando que o investimento no primeiro trimestre na China diminuiu 10%. Ora, é uma diminuição de investimento expressivo. Por quê? Porque muita gente começou a entender que aquelas informações não eram verdadeiras. E a matéria separou bem. Está lá, leia abaixo os indicadores que a reportagem menciona como suspeito. PIB, como nós já falamos. Desemprego dos jovens. A taxa ficou 5 meses sem ser divulgada. Era de 21,5 e voltou caindo para 14,5. Ora, você tem lá uma informação de 21, aí você para de dar informação e ela volta com 14,5, o que você começa a fazer? Você começa a desconfiar. A mesma coisa com relação à cremação. Dados dos mortos cremados pararam de ser divulgados em 2022. Sim, é importante, sim, para você ter a questão da população. Shoyu, o tradicional molho de soja é consumido na China e a produção era um indicador de economia que parou a ser divulgado em maio de 2021. Então a gente começa a perceber o quê? Todo aquele dado que é negativo começa a ser escondido. Não parece alguma coisa como o Alckmin falou aqui no Brasil, não? Vamos simplesmente tirar o cálculo do alimento, tirar o cálculo da eletricidade, da inflação, para o número ficar mais bonito, para ficar melhor para o governo? É mais ou menos isso, é o que as ditaduras fazem. Infelizmente é o que está acontecendo aqui no Brasil, por isso que o IBGE está sem credibilidade. E lá, o que aconteceu? Investimento estrangeiro, bem como o setor imobiliário, diz o quê? As duas principais bolsas chinesas deixaram de publicar dados em tempo real sobre entradas e saídas de investidor estrangeiro em abril de 2024. O que faz o quê? Você começa a desconfiar que aquilo que está sendo falado é real. E o setor imobiliário, o governo chinês parou de divulgar dados desde 2022. E o que aconteceu? Houve a quebra lá da Evergrande. Todo mundo já falou sobre isso, sobre a quebra das empresas chinesas do setor imobiliário. Então, tudo aquilo que está ruim, joga para debaixo do tapete. Não presta informação. A gente fica só com um número bonito. E o que está acontecendo?
ninguém mais tem credibilidade nos números que a China apresenta. Muito capital está fugindo da China e principalmente ou voltando para os Estados Unidos através de fábrica ou indo para a Índia ou até outros países, porque ninguém mais está confiando no governo chinês. E a China, sofrendo os problemas da tarifa dos Estados Unidos, está fazendo o quê? Produtos chineses usam etiquetas falsas made in Coreia para driblar a tarifa imposta pelo Trump. Olha, vou dizer uma coisa para você, eu não acho isso aqui errado não, tá? É uma forma de burlar imposto, é uma forma de burlar tarifa. Você acha justo alguém pegar e simplesmente colocar sobre o seu produto 145%, 245% de imposto? Simplesmente inviabiliza o seu negócio. E afetou o quê? Afetou as fábricas chinesas que trabalhavam única e exclusivamente exportando para os Estados Unidos. Muitas delas fecharam. Eu já fiz vídeo anterior mostrando sobre isso. E aí, qual é o subterfúgio que fizeram? Simplesmente botam lá pela Coreia e faz a exportação via Coreia. Você perde um pouco? Perde. Mas é melhor você perder um pouco do que você perder tudo. Então, as fábricas chinesas estão começando a se mexer, criando subterfúgio. Será que não é o famoso jeitinho brasileiro, não? Não, querendo ou não, você aí na sua empresa, você no seu comércio, você não acaba fazendo? Quando você tem um imposto muito pesado sobre você, você não começa a achar subterfúgio para tentar diminuir esse problema, para que você possa continuar vendendo, para que você possa ser um player do mercado ainda? Exato, a China está fazendo a mesma coisa. E há essa informação dizendo que empresas chinesas planejam transferir produção para os Estados Unidos. Olha, eu li algumas matérias a respeito, mas eu não sei a quantidade. Eu sei que empresas começaram a ir para os Estados Unidos, principalmente quando os Estados Unidos abriu aquele investimento de 500 bilhões, a Nvidia, que eu já fiz vídeo, e a TSMC, também levando mais 150 bilhões, junto com os 500 bilhões da Nvidia, para os Estados Unidos e toda a cadeia de produção. Muita empresa chinesa que trabalha dentro dessa cadeia teve que acompanhar, porque, óbvio, você não pode ter simplesmente o seu produto lá sendo taxado em 145%, 245%. Você simplesmente vai sair do mercado. Então o que você faz? Você fecha a fábrica na China e vai abrir lá nos Estados Unidos, onde está o quê? Toda essa cadeia para fornecer o produto final. Então realmente eu acredito que algumas empresas chinesas estejam fazendo isso. Não com o alarde que estão querendo noticiar. Vamos ser parcimoniosos na hora de definir essas informações. Tudo bem, tem gente que torce para a direita, tem gente que torce para a esquerda, mas comércio não tem isso. Comércio você tem interesse. Você tem que analisar o dado bem depurado para evitar que você caia e seja torcedor. Não dá para você ser torcedor com o seu negócio. Você tem que ser gestor. Você tem que ter o pé frio, pé no chão, para poder simplesmente tomar a melhor decisão. E como eu já tinha dito, que além da Nvidia, a TSMC fez investimento, uma de 500 bilhões, outra de 150 bilhões, a IBM também anuncia mais 150 bilhões de investimento. Então, essas empresas de tecnologia estão todas voltando para os Estados Unidos com grandes investimentos. Por isso que eu disse que pode ser que muita parte dessa cadeia de suprimento que é feita pela China também acompanhe. Vamos lembrar que a Apple simplesmente está parando de fabricar os iPhones na China e fazendo-os na Índia. Ora, fábricas da China que trabalhavam única e exclusivamente para a produção do iPhone estão fazendo o quê? Fechando. Claro. Ora, se você tem como único fornecedor a Apple simplesmente muda e passa a comprar em outro lugar, o que acontece com a sua fábrica? Ela fecha. Então, é esse movimento que está acontecendo e você precisa ficar atento. Ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer uma sugestão, um comentário, até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.